A inteligência artificial tem um enorme potencial para promover a inclusão. A indústria da tecnologia como um todo precisa continuar priorizando o design inclusivo, fornecer treinamento e recursos para novos funcionários diversos. Alex Grimshaw, o diretor de tecnologia e diretor técnico do Network Kingdom da Microsoft. Quando qualquer organização dá seus primeiros passos no cloud público, e neste caso Azure, você escolhe um muito discreto carga de trabalho não independente, isolada, e você, obviamente, verifica se pode migrar e operar isso na nuvem com a transparência da Microsoft. Esperamos que os clientes sempre tenham controle de seus próprios dados, sempre saibam onde estão localizados e como estão sendo usados, enquanto carregamos nosso compromisso de privacidade através de políticas robustas de governança de privacidade também. Bem-vindo ao podcast do Diniz Guarda no YouTube. Estou animado hoje para receber uma das maiores organizações do mundo, a Microsoft, mas estou particularmente animado para compartilhar com vocês uma entrevista pessoal fantástica que mostra como a tecnologia pode afetar um país, neste caso a Microsoft United Kingdom, mas também como podemos olhar para a tecnologia, humanidade, inovação e transformação digital. Então, este é um episódio especial onde, na verdade, vou apresentar Alex Grimshaw, o diretor de tecnologia, diretor técnico da Microsoft Reino Unido e um profissional experiente e personalidade inovadora no cenário tecnológico no Reino Unido e no mundo todo. Então, Alex Grimshaw é um executivo de tecnologia com mais de 30 anos de experiência em negócios estratégicos, transformação digital, inovação baseada em nuvem em ambos os setores público e privado. Atualmente, ele é o diretor técnico da Microsoft Azure no Reino Unido, onde desempenha um papel central em ajudar as organizações a aproveitar a plataforma Microsoft Azure. O amplo portfólio de tecnologia da Microsoft possibilita inovação digital, transformação operacional e crescimento tecnológico a longo prazo. Alex entrou para a Microsoft em 2010 e ocupou vários cargos de liderança dentro da organização e tem servido como diretor técnico do Microsoft Azure no Reino Unido desde 2020. Antes deste papel, ele foi o diretor técnico da divisão de governo central da Microsoft no Reino Unido e durante seu mandato ele foi responsável pela estratégia de tecnologia, consultoria e crescimento e transformação digital para alguns dos maiores órgãos do setor público do país, nomeadamente a Majesty Revenue and Customer Service, Her Majesty's Revenue and Customs, que é a organização tributária do Reino Unido, e o Departamento para Trabalho e Pensões, Departamento para Trabalho e Pensões. E as responsabilidades de Alex incluíam liderar a comunidade do setor público da Microsoft no Reino Unido, supervisionar a relação de liderança tecnológica estratégica com esses departamentos e gerenciar o planejamento de contas multi-horizontais. O padrão é orientação. A transição da Microsoft e da Her Majesty's Revenue and Customs para o Microsoft Azure os torna dois dos órgãos de administração pública mais avançados digitalmente no mundo. Suas conquistas na Microsoft lhe renderam um lugar no prestigioso Clube Platinum em 2019, um reconhecimento interno por desempenho e contribuição excepcionais. Antes disso, Alex tem experiência tanto como empreendedor quanto trabalhando com grandes players como a Deloitte. E uma das coisas que quero destacar disso é a humanidade de Alex. Eles passaram por algumas experiências pessoais muito intensas e trágicas, mas também traz essa humanidade para os negócios com a calma e uma abordagem entusiasmada. Muito prático, mas muito intenso e muito inovador. Então é um prazer ter você aqui, Alex. Estou bastante animado com todo o trabalho que você está fazendo e também o trabalho fantástico que a Microsoft tem feito em termos de ser uma das maiores corporações do mundo. Como você mantém a inovação, mas também como você mantém seus clientes, seu ecossistema e todas as diferentes coisas. Então, isso é uma das coisas que estou animado para falar hoje. Então, eu gostaria de começar. Qual foi o elemento em sua carreira, bem, em sua educação, que despertou seu interesse pela tecnologia e quais foram suas inspirações? E, claro, a jornada para se tornar um diretor técnico na Microsoft. Claro, bem, primeiro. Primeiramente, é excelente estar aqui e conversar com você, Diniz.
Bem, então eu literalmente caí nisso, sabe? Que eu quero dizer literalmente, desde uma idade precoce. Aos 11 anos de idade, sofri uma lesão na cabeça bastante grave, através de um acidente, e eu realmente atrasei meu primeiro ano do ensino médio. Meus pais estavam preocupados com minhas funções motoras e qualquer efeito óbvio e duradouro no cérebro em uma idade tão precoce. Eles compraram o que foi o primeiro PC doméstico disponível, fora da rua principal, que era o Sinclair ZX81, que eu sei que você já ouviu falar antes. E eu já ouvi alguns dos seus outros entrevistados falarem sobre isso antes. E ele tinha uma enorme RAM base de 1K, que claramente você não poderia escrever muito código nisso, mas é claro que você poderia dar a ele um enorme pacote de RAM, até uns incríveis 64K de RAM também. Eu basicamente passei os primeiros 6 meses em casa sem ir à escola, vivendo e respirando este computador e me tornei completamente obcecado. Então, aprendi o básico até chegar a um ponto em que até tive um dos meus jogos listados em uma das revistas, onde você, obviamente, digitava o que sabia letra por letra, e claro que sempre errava algo, então não funcionava no final, mas essa era a minha vida na época. Então, naquele ponto, eu estava absolutamente viciado em computadores, em tecnologia em geral. Então, eu acho que isso realmente forjou meu caminho. Um caminho muito intencional, então, em termos de meus estudos acadêmicos e carreira, a partir daí, estranhamente, mesmo aos 12 anos de idade. Aos 12 anos, decidi que queria me tornar um analista de sistemas, uma escolha incomum para alguém tão jovem. Acho que mesmo que você pergunte à maioria dos adultos, eles nem sequer saberiam o que é isso, e eu sei que se tornou uma frase bastante comum o tempo todo, mas minha carreira também foi muito sinuosa. Como desenvolvedor de software, por muitos anos trabalhei com diversas linguagens, desde Assembly até Pascal, C Sharp, C++, Modular 2, NET, entre outras ótimas opções. E eu também me aventurei em coisas como redes. Eu era um engenheiro Novell certificado, eu era um engenheiro de sistemas certificado pela Microsoft. Eu fiz minhas certificações de desenvolvedor de soluções Microsoft Certified Solutions Developer. Então, eu fiz redes, infraestrutura e um pouco de arquitetura empresarial também. Até me aventurei a fazer gestão de programas e projetos em ambientes Prince2 como praticante Prince2. Também tive o prazer de trabalhar na fabricação de alimentos. Entrei na indústria como contador gerencial. Estudei sistema de ensino médio aberto contador gerencial e liderei no estudo do trabalho também. Então, estudos de tempo e movimento e todo esse tipo de coisa que você encontra em ambientes de fabricação e linha de produção. E então, é claro, tive o privilégio de trabalhar em consultoria empresarial na Deloitte, onde estive envolvido em coisas tão diversas como compromissos de aquisição de M&A. Também liderei a prática de CRM e ERP no desenvolvimento de software. Após deixar a Deloitte, administrei minha própria consultoria por 8 anos, realizando diversas atividades. Por fim, acabei como diretor técnico para o Departamento de Trabalho e Pensões, Departamento para Trabalho e Pensões, na Microsoft. Bem, esse é um perfil muito impressionante e você tem tanto formação tecnológica, formação empreendedora e formação corporativa, o que é realmente bastante impressionante e também combina toda a parte técnica com o empreendedorismo e a parte corporativa. Então, em termos do seu trabalho, é claro, você está liderando uma das maiores divisões da Microsoft no mundo, ou neste caso, no Reino Unido, mas também com impacto mundial. Mas, em termos do trabalho que você está fazendo e do seu trabalho anterior, você realmente tem trabalhado muito de perto com as maiores organizações do setor público do Reino Unido. Um dos projetos com os quais trabalhamos, a receita do HMM para pessoas na listagem mundial, é o sistema de impostos do governo do Reino Unido. E isso é uma grande coisa, e você trabalha em colocar este setor em termos de transformar a infraestrutura tecnológica e gerenciar tudo isso. Eu gostaria de usar isso como um estudo de caso sobre como você lidera a tecnologia em grandes projetos. Sim, claro. Acho que o interessante sobre trabalhar com Her Majesty's Revenue and Customs e Departamento para Trabalho e Pensões, como você disse, são as duas maiores organizações administrativas públicas no governo do Reino Unido hoje. Então, estamos falando aproximadamente entre eles cerca de 160 mil funcionários, portanto, projetos de grande impacto. E como você provavelmente reconhecerá,
Em qualquer organização histórica estabelecida há muito tempo, geralmente há complexidades técnicas significativas que, dentro da operação de tecnologia da informação, evoluem o tempo todo. Existem camadas e camadas e camadas de evolução de diversos tipos de tecnologia que geram a chamada dívida técnica. Agora, adicione a isso o que eu chamo de dívida cultural, ou outra maneira de olhar para isso seria, você sabe, sempre fizemos assim mentalidade para uma dívida cultural. E então você adiciona restrições ambientais como, obviamente, pressões orçamentárias ou mandatos para fazer mais com menos. Então, é claro, qualquer forma de transformação, embora necessária, requer que todos esses fatores sejam considerados. Não se pode atacar apenas as plataformas de tecnologia, é preciso considerar o quadro maior. Minha orientação-chave e aprendizados ao trabalhar com essas organizações é começar com as pessoas, com as partes interessadas diretamente impactadas pelo programa, sejam eles funcionários, clientes ou parceiros. Você precisa levar todos nessa jornada. Sempre volte à pergunta, não importa com quem eu esteja trabalhando, seja com organizações ou partes interessadas internas, eu sempre voltarei. A questão central de o que eu ganho com isso, por que eu deveria me importar, e se você obviamente pode abordar essa questão como um mantra contínuo, quase desde o início do programa e até a conclusão, certamente você será muito mais bem-sucedido. Para mim, trata-se da transparência que você traz com a visão e ambições, incluindo todas as comunidades. Compartilhe o progresso e comemore as conquistas durante a jornada também. Então, na minha experiência, a transformação tecnológica é a parte mais fácil. Certamente é a cultura e os processos que exigiriam atenção extra. Se todos vocês quiserem ter sucesso para o bem de todos em O projeto, mas isso não é uma pequena tarefa se você vê para nós. Sim, e se você ver o governo dos Estados Unidos da América, por exemplo, falhou no primeiro sistema de Medicare, então, e também o Federal Bureau of Investigation, e eu tive um caso de uma entrevista onde discutimos precisamente o desafio de transformar grandes corporações em todo o mundo. Então você mencionou que você transforma principalmente a infraestrutura tecnológica, claro, do sistema tributário do governo do Reino Unido, mas também 160 mil pessoas que trabalham nisso. Então eu gostaria de tocar nesse assunto, porque acho que as pessoas não entendem, a menos que, claro, você trabalhe em uma grande corporação, o trabalho real que é porque existem 3 camadas: a camada das pessoas, a camada da transformação digital e uma camada de expertise técnica, porque, claro, um erro nisso pode realmente criar muitas camadas, para ser honesto. Então, voltando para você e para a sua carreira, eu gosto de desconstruir e também construir. Nós construímos essas coisas, é a realização da sua carreira, é que você realmente tem as habilidades técnicas, empreendedoras e corporativas, e também a Microsoft no Reino Unido é enorme, são 6.000 funcionários e enorme infraestrutura, né, então nos conte um pouco sobre esse papel de você chegar à Microsoft, assumir o papel de diretor técnico e viver como você. É interessante porque, antes de tudo, me juntei como diretor técnico para um diretor técnico de cliente, voltado diretamente para os clientes e parceiros incumbentes que operam nesses grandes GSIs, como Capgemini, Fujitsu e PHP. Então você tem um rico mosaico de diferentes partes interessadas com, obviamente, diferentes impulsionadores. Então, é claro, entender a moeda de todos é a chave para qualquer forma de sucesso, para qualquer um e qualquer tipo de relacionamento. Mas o que eu diria é, eu fiz o papel de diretor técnico, o diretor técnico do cliente, por cerca de 9 anos, e como parte desse papel, também cheguei a um ponto em que também formei e liderei todos os diretor técnico S do setor público na Microsoft, no Reino Unido, que se alinharam a todas as indústrias do setor público que você poderia imaginar. Certamente, segurança pública, nacional, saúde, educação, governo local e central. Educação. Então, o que eu senti. Bem, as duas coisas que eu diria que meio que me atraíram para a Microsoft e talvez me fizeram continuar na Microsoft é a cultura que realmente temos e, sabe, se torna quase um clichê para as pessoas, talvez fora da organização, em torno dessa mentalidade de crescimento. A sátira introduziu uma mentalidade de crescimento presente em todos na Microsoft, independentemente de com quem você interage na organização. Todos nós, sabe, certamente não somos uma cultura de sabe tudo, somos uma cultura de aprenda tudo. E nós queremos
Sabe, todos são muito, muito colaborativos. Todos queremos construir sobre o sucesso dos outros e também fazer outras pessoas terem sucesso. E é muito quase um grande caldeirão criativo de cultura onde todos estão na mesma direção. Então, isso foi certamente algo novo para mim, porque é claro que eu vim da minha própria consultoria por 8 anos, onde eu basicamente fiz todas as vendas, criei todas as soluções, apoiei as soluções e então eu estava na próxima venda. Então, sabe, para eles voltarem para uma cultura corporativa, claramente a Delights era uma cultura corporativa, mas uma cultura corporativa muito diferente na Microsoft, é apenas uma onde é um ambiente familiar. E novamente, parece tão clichê, mas eu te asseguro que não é. Realmente é o que eu estou dizendo que é, mas era apenas a constante apreciação agregada de que todos querem fazer melhor para si mesmos e para todos ao seu redor, e certamente o valor do cliente está sempre no centro disso. E é de fato um elemento essencial. Acho que essa é a razão pela qual a Microsoft continua sendo uma das empresas líderes no mundo, junto com a Mozilla Tree e parte da Seven. Então, uma das coisas que também me atrai é, como você disse, o senso de cultura, mas o senso de criar valor, a parte criativa, porque a velocidade da mudança é tão grande. Você é o diretor técnico para o Reino Unido da Microsoft, mas também lidera sua divisão, que é uma divisão enorme, provavelmente acho que é a maior fonte de receita da Microsoft em todo o mundo. E então eu gostaria de tocar, antes de querer ir um pouco mais nos estudos de caso, nos conte um pouco sobre a divisão da Microsoft Azure e como você está posicionado agora, que temos computação em nuvem, inteligência artificial, e você tem o copiloto também, como o Azure se diferencia, e na verdade, algumas das forças que você sente que estão acontecendo enquanto falamos. Sim, é interessante porque, obviamente, vemos muitos dos nossos compromissos vindo da nossa credibilidade empresarial existente, obviamente nascido de serviços não baseados no Azure, obviamente os pacotes de escritório, aplicações de negócios, etc. E, obviamente, a miríade de físicos, você sabe. Seja o portfólio Surface ou outros serviços auxiliares que fornecemos, muito disso vem disso. Mas eu acho que o que realmente se destaca para mim é que você está certo. Nós vimos a evolução quando eu entrei na Microsoft originalmente como diretor técnico, eu cobria todo o stack. Então, cada produto único que vendíamos, eu cobria isso em termos de nosso engajamento com os clientes. E então, nos últimos 4 anos, nos últimos 5 anos, neste papel, tenho me concentrado muito na nossa plataforma Azure, que possui cerca de 600 serviços diferentes. Então é enorme. Uma enorme variedade de diferentes serviços, cobrindo, como você disse, uma miríade de diferentes áreas de solução, seja infraestrutura, dados, inteligência artificial ou desenvolvimento de aplicativos. E inovação digital. Então temos três distintas, o que chamamos de áreas de solução, que cobrem todas essas capacidades. E o que eu penso é que temos, né, eu acho que onde talvez outros provedores possam ser bastante específicos em termos de onde está o valor do negócio, ou forças, ou posição de mercado, cobrimos todo o espectro do que um cliente precisará para transformar digitalmente sua organização. Então, Para quem nos ouve, especialmente meu público que sabe sobre minha Microsoft, estou interessado no que a Microsoft Azure oferece: uma ampla gama de serviços de computação, análise, armazenamento, rede e inteligência artificial, permitindo que empresas gerenciem e implantem aplicativos. E em termos do trabalho que você faz, e acho que vamos voltar novamente ao estudo de caso do sistema tributário do governo do Reino Unido, então como você vê a singularidade, porque, por exemplo, a computação, a armazenamento, a rede, então você vê a situação atual da Microsoft como uma maneira que você pode ter tudo junto integrado, né? O que eu acho que é uma das forças, mas eu gostaria de ver como você vê essa parte e como você vê, especialmente agora que as empresas estão um pouco fragmentadas, como isso pode ser uma força para elas, levando em conta todas as capacidades da Microsoft. darei 2 pontos de vista sobre isso. Primeiro, cada organização tem a responsabilidade de abraçar a era digital ou ficará para trás. Segundo, elas precisam adotar os benefícios da transformação da inteligência artificial agora. A plataforma Microsoft Azure fornece a plataforma mais segura, compatível e globalmente dispersa que permite às organizações se beneficiarem de uma revolução com serviços de inteligência artificial e dados de primeira classe.
Então, quando eu olho, isso fornecerá automação de fluxo de trabalho, aprimoramento da tomada de decisões e melhoria das experiências do cliente para todas as organizações. Uma das nossas forças é o investimento contínuo em infraestrutura. E eu sei que isso, obviamente, foi destacado na imprensa. Estamos continuamente avançando, investindo em nova infraestrutura e inovação para garantir que continuemos sendo uma pedra angular para as empresas que procuram prosperar na era digital. Isso é uma coisa importante. Então, se uma de suas principais conquistas, como discutimos, foi a migração dos locais do Her Majesty's Revenue and Customs do Reino Unido para o ambiente do Azure, e essa migração que foi feita contribuiu como uma missão crítica para os serviços do Her Majesty's Revenue and Customs, que é o sistema tributário do Reino Unido, bem como esse foi um papel que desempenhou na garantia de uma coleta de impostos suave e distribuição de alívio de bem-estar durante crises como a coronavírus 19, que foi uma crise massiva em todo o mundo. Então, eu gostaria de abordar este estudo de caso em particular, porque acho que é um ótimo estudo de caso que, é claro, as pessoas esquecem da Covid, mas temos um sistema inteiro que foi migrado, primeiro de tudo, à migração e depois ao estudo de caso de passar algo que ainda estava relacionado ao papel, e isso já foi há alguns anos, mas realmente teve um impacto massivo. Eu gostaria de tocar mais nas nuances técnicas, o que, é claro, você pode compartilhar, e algumas das conquistas, sim. Certo, é uma ótima pergunta. Então, deixe-me rapidamente tocar no porquê desta carga de trabalho crítica para a missão ter sido escolhida. Porque você sabe, eu acho que quando qualquer organização dá seus primeiros passos no cloud público, e neste caso Azure, você tem duas escolhas. Uma é escolher uma carga de trabalho muito discreta, isolada e não independente, e você, obviamente, verifica se pode migrar e operar isso na nuvem. E agora eu vou te dar, tipo, são pequenos passos. Você pode começar a criar seus padrões e governança e todas essas coisas boas que você geralmente faz quando procura migrar qualquer coisa para a nuvem. Ou, como no caso da HMRC, você pode escolher a carga de trabalho mais complicada, horrivelmente interdependente, enorme e massivamente complicada e dizer, bem, se conseguirmos migrar essa coisa para o Azure, então podemos migrá-la e operá-la com sucesso. Então, qualquer coisa depois disso será relativamente fácil. E, novamente, você gerou os padrões e modelos de governança. Haverá muitos ativos materiais escaláveis que podem ser reutilizados lá. Então, neste caso, é claro, eles optaram pelo que foi chamado de plataforma de gestão de impostos empresariais para migrar. E, por favor, tenha em mente que este aplicativo, esta plataforma, coleta centenas e centenas de bilhões de libras em receita tributária. Anualmente, quando se pensa na definição de cargas de trabalho críticas para a missão, esta é uma dessas cargas de trabalho. Quero dizer, esta plataforma específica, chamada ECMP, obviamente, abastece os cofres do governo do Reino Unido. Então, financia a distribuição de todos os fundos para os serviços de bem-estar, que, em termos do Tesouro de Sua Majestade, é um mecanismo de financiamento. Isso está bem no topo, mas é claro que os verdadeiros impulsionadores aqui foram, e o lugar onde estamos agora é que isso criou uma plataforma muito mais estável, escalável, certamente mais segura e muito mais resiliente do que o ambiente de hospedagem original fornecido. Além do benefício financeiro, é evidente que se beneficia da economia da nuvem. Ou economia de nuvem pública e uma infraestrutura subjacente sempre atual, o que eu acho realmente importante. Uma coisa importante que muitas pessoas meio que esquecem é quando você pensa, obviamente, no enorme desembolso de capital expenditure que você tradicionalmente investiria em um ambiente local. Desde o primeiro dia, se você pensar sobre esse período de depreciação de 3 a 4 anos. Claro que desde o primeiro dia, o silício que faz parte daquela lata, claro, é. A grande vantagem da plataforma Azure é que você não obtém apenas benefícios financeiros, pois ela está desatualizada, de pagar apenas pelo que utiliza, né, além de obter os benefícios da. Cada vez que a Intel, Nvidia ou AMD produzem seu próximo conjunto de silício, voltamos ao meu ponto anterior, é uma infraestrutura que, claro, adotamos essa nova tecnologia, implementamos em nossa plataforma para que os clientes tenham sempre a tecnologia mais recente, o que na maioria dos casos significa que às vezes eles podem reduzir o tamanho de suas VMs porque o silício é muito mais poderoso.
Portanto, enormes benefícios aí e, obviamente, enormes benefícios para o governo do Reino Unido e Her Majesty's Revenue and Customs, e é um Fantástico estudo de caso de sucesso que é bem destacado na mídia e nos estudos de caso de tecnologia. Então, continuando no Azure, então, Satya Nadella, diretor executivo da Microsoft, frequentemente usa a metáfora de construir o Azure como o computador do mundo para destacar o papel do Azure em possibilitar um futuro com computação distribuída e acessível. Sei que, para nosso público, tudo que fazemos é através da computação, da nuvem e cada vez mais da inteligência artificial. Então, eu gostaria de ver como você vê essa metáfora de construir o Azure como o computador do mundo e as forças em torno dessa facilidade, que eu acho que é, em parte, o sucesso da Microsoft nos últimos anos para renovar muitas coisas e realmente reinventar seu modelo de negócio, sim. Há algumas coisas que eu diria sobre isso. A primeira é sim, em termos do alcance global, e eu mencionei isso antes, são essas as perguntas típicas que um cliente ou parceiro faria, como eu quero consumir serviços onde eu preciso ter esses serviços, então eu consumo serviços onde estou ou onde meus clientes precisam consumir meus serviços, certamente em termos de um fornecedor independente de software ou um nativo digital. Então, quando penso nisso, acho que continuamos a implantar grandes quantidades de regiões e regiões de data center em partes do globo, onde, na verdade, nossos clientes precisam consumir mais serviços. Então pense em grandes investimentos na Europa, Oriente Médio e África no momento, América do Sul, certamente Ásia. Continuamos a novamente dispersar regiões geograficamente. Atualmente, possuímos mais regiões do que todos os outros hiperscaladores juntos. Então isso certamente fala sobre a escala que queremos para encontrar nossos clientes onde eles estão. Então isso é o primeiro. A segunda coisa que eu pensaria é quando você pensa certamente em código aberto, e se são sistemas operacionais de código aberto, ou bancos de dados, ou até mesmo LLMs e modelos de inteligência artificial, nós completamente, novamente, o que quer que um cliente queira utilizar em termos de suas escolhas de pilha de tecnologia, nossas plataformas permitirão essas escolhas de tecnologia. Nós não, por exemplo, você sabe, muitos anos atrás, você pode ter assumido que o Azure era uma plataforma apenas para Windows. E, claro, não é, você sabe. Temos tantas distribuições Linux lá quanto temos Windows. Então, novamente, não só queremos encontrar os clientes onde eles querem consumir serviços, temos um portfólio ou catálogo amplo e agnóstico o suficiente para que os clientes possam trazer e utilizar as pilhas de tecnologia que eles querem utilizar. Não precisa ser tecnologias nativas do Windows, pode ser uma infinidade como um conjunto de padrões abertos ou código aberto ou qualquer uma dessas coisas. Então, você sabe, eu acho que em termos disso, você sabe, o computador do mundo é meio que essas duas perguntas que nós focamos principalmente, o onde e o que. E escolha, então, pegando isso e voltando para o Reino Unido, então a Microsoft tem conseguindo obter algumas das principais organizações do Reino Unido como clientes. Alguns exemplos que mencionamos incluem Her Majesty's Revenue and Customs, o sistema tributário, Royal Mail, Leeds Teaching Hospitals e National Health Service Trust, entre muitos outros, apenas para exemplificar aos nossos ouvintes. Então, você mencionou antes a importância da transformação digital e também você tem destacado o papel da cocriação que desempenha na transformação de negócios e na manutenção deste processo de olhar para a grande capacidade de infraestrutura, mas também tendo uma colaboração entre a Microsoft e os clientes e sua rede de parceiros. Você pode destacar isso? Existem dois tipos principais de abordagens que me ocorrem. Claro, se eu falar primeiro sobre coinovação, por exemplo, nós, sob o disfarce de coinovação em inteligência artificial, atualmente temos uma iniciativa onde um cliente ou parceiro, ou vários que obviamente já trabalham juntos, podem trazer suas equipes de engenharia e trabalhar diretamente com os especialistas em inteligência artificial da Microsoft ou PMS para alcançar o objetivo. Então, pensamos nisso sob o disfarce de workshops de design thinking, sessões de brainstorming ou até mesmo ambientes de prototipagem rápida. Então, para mim, isso é co-inovação, que obviamente é como um subconjunto de cocriação. Então, isso vem à mente. Se eu penso sobre cocriação em geral, eu diria que sim, nós trabalhamos bastante de perto com vários clientes e parceiros onde temos compromissos diretos de engenharia.
e investimos, claro, nesses compromissos. Agora, quando penso nos princípios fundamentais da nossa abordagem, eu diria, um é que tentamos incutir criatividade, então, é claro, você pode aproveitar a criatividade de um conjunto diversificado de partes interessadas, desde nossas equipes de engenharia, as equipes de clientes e parceiros. Isso, obviamente, enriquece e melhora nosso relacionamento com esses clientes e parceiros. Procuramos reduzir custos e melhorar eficiências. E então, procuramos simplificar processos como parte desses exercícios e ter uma colaboração focada. Também pensamos em vantagem competitiva, porque é claro que é ótimo que tenhamos feedback exclusivo de clientes e parceiros-chave sobre suas indústrias. No final do dia, eles são os especialistas do setor em seus verticais específicos, nós não somos. Então, é ótimo ter esse feedback e contribuição para o desenvolvimento do nosso produto, mas também ajuda eles, porque é claro que há uma paisagem cada vez mais competitiva em todas as indústrias, então essa vantagem competitiva é uma coisa-chave que precisamos buscar em nossas atividades de cocriação e, finalmente, a transformação cultural. Sei que já discutimos isso algumas vezes, mas a cocriação promove mais abertura, maior moral em todas as equipes e, finalmente, maior produtividade também. Então, sim, temos uma visão bastante personalizada da cocriação, mas novamente, obviamente, há muitos valores nisso. Este é um elemento chave e eu assino e é realmente mais fácil falar do que fazer, porque é uma parte bastante desafiadora. Então, a Microsoft assinou um contrato de 5 anos com o governo do Reino Unido e tem sido. E uma das coisas, quando você olha para os governos em geral, é a guarda de dados e como a cibersegurança e tudo isso é uma questão crucial hoje. Então, como diretor técnico desta divisão e, claro, o mais importante, como você aborda a garantia de transparência, segurança e gestão ética de dados em uma ponta? Sim, é um ótimo tópico para discutir, porque provavelmente levaríamos uma hora só falando sobre dados no governo. Eu diria que sim, o armazenamento, manuseio e uso de dados sempre foram críticos para todas as organizações. E, obviamente, com a era da inteligência artificial agora é ainda mais crítico. Com a Microsoft, a transparência é fundamental, certo? Então, esperamos que os clientes sempre tenham controle de seus próprios dados. Eles sempre saberão sua localização e uso, enquanto manteremos nossa privacidade através de uma governança robusta. Políticas também, mas como você deve saber, a segurança é uma prioridade máxima para essa Microsoft. Então, seja através de políticas de acesso robustas, criptografia, minimização de dados ou políticas de retenção, garantimos que também estamos respaldados pela plataforma de nuvem mais compatível. E quanto ao seu ponto sobre guardiões de dados ou custódios, como preferir chamá-los, devem sempre garantir que priorizem a qualidade dos dados. Então, quando penso em qualidade de dados, penso em estabelecer padrões, perfilando e identificando anomalias e inconsistências. Eles devem implementar padrões robustos de privacidade e segurança de dados. Isso não é apenas para proteger os dados, mas também para se alinhar à conformidade regulatória, legislativa e FSI. Por fim, eles também devem aplicar padrões de governança de dados para garantir a integridade, acessibilidade, consistência e confiabilidade dos dados. Quero dizer, um dos maiores desafios que certamente vi no setor público é o compartilhamento de dados e a propriedade. Então, se você pensar, quando você pensa, por exemplo, em um problema comum, eu suponho, em governos ao redor do mundo, são coisas como prevenção de fraude. Atualizar quer informar muitos cenários. Há um desafio contínuo em que departamentos governamentais possuem seus próprios conjuntos de dados, tendo assim seus próprios guardiões e responsabilidades. Em última análise, precisamos encontrar uma maneira de obter valor das iniciativas de compartilhamento de dados. Você sabe, por exemplo, que eu disse detecção de fraude entre departamentos, então WP e HMRC, ambos, você sabe, seja em reivindicações fraudulentas de benefícios ou seja em fraude no caso de evasão e elisão fiscal. Você sabe, certamente os dados podem desempenhar um papel tão grande aí, mas ainda requer um elemento da plataforma certa, os modelos de governança corretos, confiança, governança de dados muito clara entre as organizações, para que ambas possam se beneficiar dessas percepções consolidadas e agregadas de seus dados coletivos.
Mas, pegando os dados, a Microsoft está liderando a revolução da inteligência artificial em todo o mundo. Então, e claro, isso é uma grande parte integrada do Azure e todo o ecossistema da Microsoft. Então, você poderia, elaborar seus pensamentos sobre como a inteligência artificial pode impulsionar, em primeiro lugar, o crescimento dos negócios, mas ao mesmo tempo garantindo que haja uma inclusividade que traga, eu diria, em primeiro lugar, uma garantia, você mencionou confiança. A inteligência artificial é ainda mais importante por ser uma ferramenta fantástica e poderosa, e estamos discutindo sobre inteligência geral artificial e diversos outros assuntos relacionados. Para empresas e negócios globais, é uma ferramenta de solução de problemas. Gostaria de abordar como podemos fazer a ponte entre seus clientes e as pessoas que estão nos ouvindo, que tentam usar essas ferramentas da melhor forma. Como você vê a inovação que vocês estão trazendo para a inteligência artificial? A inteligência artificial do Azure pode ser aproveitada da melhor forma possível. Sou apaixonado por inclusão e pelo impacto positivo da tecnologia nas comunidades diversas e neurodiversas. Quer dizer, a inteligência artificial tem um enorme potencial para promover a inclusão, proporcionando experiências muito mais personalizadas e removendo barreiras de acesso. Para apoiar melhor novos indivíduos diversificados, a indústria da tecnologia precisa continuar priorizando o design inclusivo, fornecer treinamento e recursos para esses funcionários. Quero dizer, sobre o seu ponto acerca do governo do Reino Unido, acho que as últimas estatísticas que vi indicavam que cerca de 15 a 20% de todos os funcionários públicos do governo do Reino Unido realmente se identificariam como tendo algum tipo de deficiência. É uma quantidade enorme. E acho que uma das histórias mais poderosas que eu vi recentemente de um colega foi de alguém que sofria de uma enorme quantidade de ansiedade no local de trabalho. E sempre que recebiam um e-mail ou uma mensagem no Teams ou em qualquer plataforma de alguém em uma posição mais sênior, incluindo o gerente deles, isso criava uma enorme quantidade de ansiedade para eles, porque mesmo que às vezes pudessem concluir qual era o pedido e quais as ações, eles nunca tinham realmente certeza sobre qual era o tom dessa comunicação. Eles realmente lutavam e às vezes quase se tornava um momento paralisante para eles, porque eles simplesmente novamente estavam se perguntando se essa pessoa estava com raiva ou feliz, neutra, e eu não consigo ler o tom. Então, ao descobrir o tipo de adoção nesta organização em particular do copiloto, eles utilizaram o copiloto para lhes dar uma visão do que eram as ações, qual era o tom e qual era o resumo do pedido em todas as formas de comunicação, que tiveram uma enorme alívio da ansiedade para eles e, eu quero dizer, enorme, transformou completamente a maneira como eles trabalham e, obviamente, o moral no local de trabalho, mas também começaram a usá-lo em respostas aos colegas porque pensaram, sabe de uma coisa, se eu tenho dificuldade em entender a nuance da linguagem e do tom, então talvez minhas respostas nem sempre transmitam o que estou tentando transmitir. Então, inversamente, eles também usam o copiloto para verificar o tom de suas comunicações antes de enviá-las também, então eu acho que sim. Aí certamente o copiloto tem um grande papel a desempenhar e certamente em termos de, por exemplo, no setor público, trazendo potencialmente 20% da força de trabalho, fazendo-os se sentir mais empoderados e mais incluídos nas tarefas cotidianas e na vida e certamente mais envolvidos nas comunidades também, então eu quero dizer, é uma história tão poderosa que eu basicamente conto isso. Para todos que eu encontro, sim, os números são bastante astronômicos. Eu nunca pensei que 15 a 20 fossem tão impressionantes. Sim, bem, eu também gostaria de acrescentar que meu filho tem ASD e ADHD, então é muito neurodiverso e ele, você sabe, eu penso, obviamente, você sabe, ele está atualmente fazendo seus GCSEs e eu penso muito nele entrando no local de trabalho, sabe, e eu penso em como ele se adaptaria, mas é ótimo ver o fato de que, na verdade, eu sinto que o local de trabalho está se aproximando dele, então eu tenho alguma esperança para finalmente sua carreira certamente nos ambientes corporativos no futuro? É muito inspirador e eu também sei disso. Satya, o diretor técnico ou diretor executivo da Microsoft, tem compartilhado várias experiências pessoais com essas crianças. Sei que você também enfrentou uma tragédia em sua vida pessoal.
E eu acho que essa parte da humanidade é algo que eu sei que a Microsoft tem sido bastante bem-sucedida em trazer para a tecnologia. E eu acho que isso é mais importante, porque se você conseguir isso, pode obter um negócio melhor e também mais significativo, e parabéns por isso. Eu sei que não é fácil apenas olhar para os números. Então, uma das minhas próximas perguntas, e quero ser consciente do seu tempo, é sobre o dilema enfrentado por muitas empresas. E isso se relaciona com o que você mencionou, colocando-os em um dilema entre soluções rápidas, como levantar e mudar, e a transformação digital de longo prazo. Neste caso, agora cada vez mais estratégias de transformação de inteligência artificial. Qual conselho você daria a essas organizações e qual sua experiência lidando com grandes organizações globais nesse caso? Major do Reino Unido. As principais instituições podem não ter nada maior, mas também focam em equilibrar correções rápidas, elevação e mudança, além de estratégias de transformação digital ou de inteligência artificial a longo prazo. Sim, né, eu acho que o equilíbrio nessa correção rápida é a transformação digital a longo prazo, que, em primeiro lugar, requer uma compreensão clara das ambições e prioridades estratégicas de uma organização. Quero dizer, meu conselho geralmente é sempre, adotar uma abordagem híbrida, sabe. É como se você tivesse que ter quase 2 correntes paralelas nisso. Uma é, sabe, você pode atender a algumas necessidades imediatas enquanto estabelece as bases para o sucesso a longo prazo. Então, sabe, você pode identificar vitórias rápidas que, na verdade, o que elas fazem, falando novamente sobre a cultura, é que elas podem fornecer valor imediato, mas você também pode usá-las como degraus para uma estratégia de transformação mais abrangente. Então, ainda é crucial levar todos nessa jornada e evangelizar essas vitórias rápidas. Sabe, o valor do negócio e das pessoas é tão crítico e, portanto, todos entendem o desejo que vem. E, por último, se você pensar sobre isso, nunca é uma viagem, completamente suave, vai ser uma viagem turbulenta, qualquer forma de transformação a longo prazo. Então, se você tem a adesão das pessoas, é claro que elas vão seguir isso em momentos certos e incertos, essa onda em uníssono, à medida que você passa por essa transformação. Então, híbrido e então, olhe para essas vitórias rápidas e estabeleça a estratégia de longo prazo para, obviamente, aproveitar o que você alcançou nas vitórias rápidas, mas, em última análise, ainda alinhando-se às suas ambições corporativas. É um equilíbrio muito difícil e importante de se alcançar. Então, dada a sua experiência em toda a inovação, diferentes setores tecnológicos e também diferentes empresas e diferentes verticais, o que que você acha que é a próxima mudança tecnológica ou inovação para a qual as empresas devem começar a se preparar? Claro, podemos olhar para a inteligência artificial, mas também, como você vê, eu sei que a Microsoft também está trazendo computação quântica, e isso, né, é claro, excita, pessoas de tecnologia como eu e você, que provavelmente a maioria. Gostaria de ouvir sua opinião sobre isso e como você traz isso para a realidade, como acabou de dizer. É um momento incrivelmente emocionante para estar viva com os avanços tecnológicos absolutamente incríveis que estamos presenciando. Apenas no dia a dia parece haver quase um novo anúncio de. É incrível e engraçado porque, em primeiro lugar, a maioria das organizações tem um longo caminho a percorrer para realmente entender o de nós ou de alguém. Para alguns, inteligência artificial, especialmente a inteligência artificial generativa, significa simplesmente um copiloto, uma interface humana para a inteligência artificial como um chatbot informado ou uma entidade de inteligência artificial de back-end é o que a inteligência artificial significa para algumas organizações. Outras realmente apreciam o impacto da inteligência artificial em melhorar a produtividade, otimizar operações e impulsionar a inovação do modelo de negócios. Especialmente quando você considera a evolução da inteligência artificial integrada multimodal também, que novamente para algumas organizações isso é ficção científica, mas obviamente você sabe que diferentes organizações trabalham em ritmos diferentes. Eu acho que a rica tapeçaria de funcionalidade e autonomia que a inteligência artificial agente também traz é significativamente transformadora quando penso sobre interações B2C e B2B, por exemplo. Então, acho que com o tempo veremos que a velocidade da interação, a consistência e a qualidade das interações melhoram através da automação entre empresas e empresas e, claro, entre os próprios consumidores também.
Então, inteligência artificial agente, acho que muitas organizações ainda não entendem realmente qual é o valor comercial ali, mas acho que, novamente, eu sugeriria que a velocidade de adoção de muitos serviços baseados em inteligência artificial ainda é baseada em regulamentações que ainda precisam ser criadas. A confiança do consumidor é um grande fator e acho que mais importante, a normalização das expectativas sociais do que é a inteligência artificial e o que não é. Por exemplo, eu te dou um artigo publicado pela pesquisa da Microsoft há algumas semanas, onde ele enviou para a conclusão de que o copiloto é brilhante e essas plataformas de inteligência artificial são ótimas, mas na verdade estão tornando os humanos mais burros. E, na verdade, o que está falando aí é o pensamento crítico, claro, porque você sabe, quanto mais você confia na saída de um modelo de inteligência artificial, claro, mais você está quase renunciando seus próprios processos de pensamento e questionando a resposta. Então, para mim, o que é realmente importante é que qualquer um desses modelos baseados em inteligência artificial, como sempre dizemos, estão lá para aumentar nosso próprio pensamento crítico, eles estão lá para suplementar ou são uma camada auxiliar para nós e nosso pensamento, eles estão lá para acelerar algumas das tarefas menos humanas para que possamos nos concentrar nas coisas mais críticas e estar muito mais cientes dos insights de dados e, na verdade, ser mais desafiadores das coisas em vez de apenas renunciar à tomada de decisão para a inteligência artificial. E então, para o seu ponto em torno do quantum, quero dizer, quantum já existe há mais de 40 anos. Quando você pensa na ciência teórica de computação quântica, e então todo o caminho através, obviamente, tem vantagens claras em certos cenários de uso específicos, e obviamente ouvimos muito sobre a disrupção que vai trazer para a criptografia e processamento de dados em geral, embora eu não sinta que muitas organizações estão planejando a interceptação do quantum ainda. Fora de certas indústrias especializadas, certamente há alguma, eu acho, alguma trepidação em torno de seu potencial disruptivo para práticas estabelecidas e indústrias também. Então, sim, eu acho que sim, a inteligência artificial em geral, agente e quantum, sim, super empolgante, mas a adoção de cada uma dessas é tão diferente dependendo da indústria em que você está. E, novamente, se você está falando sobre, sabe, sites brownfield, greenfield, organização nascida na nuvem, nativos digitais, é claro, são muito rápidos para adotar muita dessa tecnologia, mas é claro que as organizações mais estabelecidas, sim, têm muito mais trepidação. Sim, eu acho que você toca. Eu adoro como você coloca isso, pois é sobre como podemos usar isso não para nos tornarmos mais burros, mas sim mais capacitados. Acho que é muito matizado. É muito difícil porque é fácil pensar que está fazendo isso sem usar todas as coisas fantásticas que saem disso. Para minha última pergunta, quero tocar precisamente nisso, embora haja muitas perguntas aqui, e quero ser respeitoso. Apenas sobre o quântico, mas provavelmente farei uma ou duas tentativas, então a Microsoft tem feito um trabalho fantástico e eu estou pessoalmente muito animado com isso, sobre a educação da Microsoft para líderes de negócios e para outras coisas, e eu sei que é uma grande coisa que você também está incentivando os líderes de negócios do Reino Unido. Então, como você acha que para nós, eu só quero destacar para as pessoas que estão nos ouvindo que existe o kit de ferramentas de inteligência artificial para a educação da Microsoft, e há muitos cursos que oferecemos tanto para negócios, como em geral, então, para as pessoas que estão nos ouvindo, e especialmente no Reino Unido, se houvesse uma ação-chave que você encorajaria os líderes de negócios do Reino Unido a tomar agora, qual seria? Claro que eu gosto de educação, mas quero ouvir de você. Este é o nível que quero trazer para esta entrevista. Sim, quero dizer, em vez de uma única ação, eu gostaria de dar duas áreas de foco. Para mim, as áreas mais cruciais são pessoas e dados. Quero dizer, eu encorajaria todos os líderes de negócios do Reino Unido a priorizar a transformação digital, claro, mas para abraçar uma cultura de inovação contínua. Quero dizer, isso envolve, sabe, continuar a investir em novas tecnologias para liberar o poder das pessoas e dos dados, cultivando uma mentalidade de melhoria contínua e construindo parcerias sólidas com parceiros de tecnologia. Quero dizer, olhando para o futuro, para mim, toda organização precisa garantir que se concentre nas pessoas. Então, investimento em habilidades e empoderamento em conjunto com os dados. Então, ter uma estratégia de dados realmente robusta
É tão importante, não apenas em termos de inteligência artificial, mas quando você pensa sobre o futuro, porque é crucial que cada organização comece a se tornar mais intencionalmente orientada por dados, em termos de como eles pensam sobre certamente o seu negócio, inovação do modelo de negócios e como eles competirão no futuro. Dessa forma, poderão abraçar o verdadeiro poder da inteligência artificial, como mencionado anteriormente. Bem fantástico, e eu acho que isso é o mais importante, as pessoas gerenciando os dados da maneira correta. E eu adoro o que você disse também sobre entender como podemos usar isso para empoderar de uma maneira muito forte. Alex, eu quero agradecer por este fantástico e muito pessoal mergulho em todas as coisas e todo o trabalho que você está fazendo. Desejo-lhe um contínuo, fantástico sucesso e especialmente não é fácil com todas as responsabilidades que você tem, mas acho que você está mostrando também maturidade e também calma, que é importante. Obrigado por estar aqui.